Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece simples no dia a dia do campo, mas que, olha, tem uma complexidade danada por trás. Verdade. Estamos falando do receituário agronômico. Aquele documento, né, que o agricultor pega para poder comprar um defensivo. Isso. Parece só um formulário, né? Mas é bem mais que isso. Pois é, a gente descobriu que por trás dessa assinatura existe, assim, uma teia de responsabilidades legais que, nossa, pode pegar muita gente de surpresa. Exatamente. Porque esse documento ele não é só uma autorização. Ele é uma orientação técnica formal, sabe? E o jeito que ele é feito, ou pior, o que falta nele, isso traz consequências legais bem sérias. Então, a nossa ideia aqui hoje é justamente essa: investigar quem responde quando essa orientação, essa receita, digamos, falha. Isso. Vamos analisar isso a fundo. Para fazer essa análise, a gente consultou várias fontes, tá? Fomos desde a legislação profissional, sabe? Aquela do sistema Confea-CREA, que cuida dos engenheiros, agrônomos, dos técnicos. Sim, a parte ética e profissional. Isso. Até, olha só que interessante, o Código de Defesa do Consumidor. Que muita gente nem imagina que entra nessa história, né? Pois é, e claro, as leis específicas de agrotóxicos, incluindo a mais recente, a Lei 14.785 de 2023, e também o Decreto 4.074 de 2002, que ainda tem muita coisa valendo. A nossa missão aqui, então, é tentar clarear um pouco quem assume o ônus legal quando uma prescrição, quando ela é inadequada, né? Exato. Imagina só, a receita leva a um tratamento que não funciona direito. Ou pior, causa deriva, sabe? Atinge a lavoura do vizinho. É. Aí complica. Quem paga essa conta? É o profissional que assinou? É o agricultor que fez a aplicação? Ou será que a empresa onde esse profissional trabalha também entra na roda? São essas perguntas que a gente vai tentar responder. Certo. Então vamos começar a desempacotar isso. Como é que pode uma simples receita gerar um rolo jurídico tão grande assim? Olha, o ponto de partida é entender o que é o receituário na essência. Ele não é só um passe livre para comprar o produto. Não é só burocracia. De jeito nenhum. Ele é a formalização de um ato técnico. Um profissional habilitado está ali recomendando o uso de um produto que pode ser perigoso, que exige cuidado, então a responsabilidade já nasce ali, sabe? Entendi. Tem um peso técnico e um peso legal juntos. Precisamente. E aí, quando essa prescrição é feita com falhas, seja por imperícia, né, que é a falta de habilidade técnica mesmo, Não saber o que tá fazendo direito? isso, ou por imprudência, que é agir sem cautela, tipo sabendo do risco, mas indo em frente, sem os cuidados necessários, ou o que a gente vê mais por negligência. Negligência. Como assim? É a omissão. É deixar de colocar informações que são cruciais, principalmente sobre a aplicação, sabe? Não detalhar como aplicar, em que condição. Aí pronto, as responsabilidades começam a pipotar. E não é só uma coisinha, né? Você falou em várias esferas. Exato. Não é só uma. Tem a responsabilidade profissional, lá perante o CREA, que pode dar problema para o registro do profissional. Tem a responsabilidade civil, que é a de indenizar, pagar pelo prejuízo causado, e ainda tem a administrativa, perante os órgãos que fiscalizam, tipo o Ministério da Agricultura, secretarias. E uma coisa puxa a outra, imagino eu. Tipo, um problema no CREA pode virar um processo de indenização. Totalmente ligado. Uma coisa alimenta a outra. Uma punição ética no conselho pode sim ser usada como uma prova forte num processo civil para pedir indenização. A falha num ponto gera um efeito dominó. Complicado. Ok, então vamos pro primeiro responsável nessa história toda. Quando a receita dá problema, pra quem o holofote aponta primeiro? Deve ser o profissional que assinou, né? Afinal, é ele quem tem o conhecimento técnico. Correto. A responsabilidade primária, a principal, ela recai sobre o profissional habilitado. O engenheiro agrônomo, florestal, técnico agrícola, quem quer que tenha habilitação para prescrever naquele caso. Ele é o garantidor daquela orientação. A lei entende que ele tem o dever de dar uma recomendação segura e eficaz. E como é que as leis olham pra isso? Começando pela parte profissional, lá do Conselho de Classe, do CREA. Como eles veem uma receita mal feita? Olha, o sistema Confera-CREA trata uma receita falha como um ato ilícito profissional. É uma falta ética grave. E a negligência, como disse, é a campeã. E quais seriam os exemplos mais comuns dessa negligência na receita? Tem vários. O mais clássico é omitir detalhes da tecnologia de aplicação. Tipo, não dizer qual bico de pulverização usar, qual a pressão ideal, o volume de cauda por hectare, a velocidade do trator. Coisas técnicas mesmo. Exato. Coisas que fazem toda a diferença para evitar a deriva e garantir que o produto chegue onde tem que chegar. Outro exemplo, não especificar as condições climáticas ideais. Qual a temperatura máxima, umidade mínima, velocidade máxima do vento para poder aplicar com segurança. Esquecer isso é negligência. Ou até não indicar os EPIs corretos. E o Código de Ética Profissional ele é bem claro quanto a isso, viu? Ele diz que o profissional tem o dever de alertar sobre os riscos, de usar uma linguagem técnica adequada e, olha só, proíbe expressamente recomendar técnicas que possam causar dano ao ambiente ou à saúde ou que descuidem das medidas de segurança. Então, uma receita muito vaga que não dá essas coordenadas de segurança já seria uma violação ética. Com certeza, porque ela abre margem para uma aplicação perigosa ou que não funciona. E isso pode levar a sanções sérias lá no CREA, desde uma advertência até multa ou mesmo a suspensão do direito de exercer a profissão. Entendi, a barra ética já é alta, mas você falou de outras leis também. Uma que me chamou a atenção foi o Código de Defesa do Consumidor. Como é que o CDC entra numa relação que parece tão específica do agronegócio? Pois é, aqui tem um ponto que muita gente esquece ou nem sabe. O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele enquadra essa relação de um jeito bem direto, sabe? Como?
O agricultor que vai lá buscar a orientação técnica, que recebe a receita, ele é visto pela lei como o consumidor final daquele serviço de orientação. E o profissional ou a empresa para que ele trabalha é o fornecedor desse serviço. Simples assim. Nossa, e qual é a implicação prática disso? O que muda quando a gente olha por essa lente do consumidor? A implicação é enorme. E está ligada a um conceito chamado responsabilidade objetiva. Objetiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que o fornecedor do serviço, no caso o profissional ou a empresa, responde pelos danos causados por informações insuficientes ou inadequadas na receita, independentemente de ter tido culpa. Não precisa provar que ele foi negligente, imprudente ou que não tinha perícia. Espera aí, independentemente de culpa. Isso é muito forte. É fortíssimo. Para quem foi prejudicado. Para o agricultor, por exemplo, que teve a lavoura perdida ou tomou uma multa por causa da receita errada, ele só precisa provar duas coisas: o dano que ele sofreu e a ligação, o nexo entre esse dano e a informação que estava errada ou faltando na receita. Só isso. Só isso. Uma receita que não ensina direito como aplicar para evitar deriva, por exemplo, é, por definição, uma informação inadequada. E aí o profissional responde, objetivamente, perante o agricultor, que é visto como consumidor. Isso também se conecta com o direito básico, a informação clara sobre os riscos que está lá no CDC. Nossa, essa responsabilidade objetiva pelo CDC realmente muda bastante o cenário para o profissional, né? E as leis específicas de agrotóxicos, como elas complementam essa história da receita? Elas vêm para reforçar e detalhar essa obrigação. O Decreto 4.074, por exemplo, ele lista o conteúdo mínimo que a receita tem que ter. E lá está escrito: modalidade de aplicação e instruções específicas. E o que seria essa modalidade de aplicação? É só dizer se vai ser com trator ou avião? Não. A interpretação que prevalece tanto na prática quanto nos tribunais é que modalidade de aplicação vai muito além disso. Inclui esses detalhes técnicos que a gente falou: tipo de bico, pressão, volume, condições do tempo, tudo que é essencial para garantir que a aplicação seja segura, eficaz, que controle a deriva e acerte o alvo. Omitir isso é descumprir a lei de agrotóxicos também. E tem mais um ponto importante nesse decreto. Ele fala em responsabilidade solidária. Solidário. O que significa isso? Significa que tanto quem aplicou o produto e causou o dano, quanto o profissional que deu a recomendação técnica errada, os dois podem ser responsabilizados juntos pelo prejuízo. A lei amarra um no outro. Entendi. Fica claro que a responsabilidade de quem prescreve é bem grande, vem de vários lados. Mas isso me leva para outra ponta da corda. O agricultor, o usuário que está lá no campo com a receita na mão. Se a receita veio incompleta ou errada, ele pode simplesmente aplicar de qualquer jeito e depois falar: ah, a culpa não foi minha, foi da receita. Ele fica totalmente isento? Não fica. De jeito nenhum. Embora a falha na orientação do profissional seja, sim, um fator muito importante, o usuário, quem aplica, também tem os seus deveres. A responsabilidade dele é na execução da aplicação. Fala assim. A nova lei de agrotóxicos, por exemplo, é bem clara. Os usuários respondem pelos danos que eles causarem pelo uso inadequado dos produtos. Tá, mas o que seria esse uso inadequado por parte do agricultor, mesmo que a receita não estivesse perfeita? Olha, tem algumas situações. Primeiro, se a receita e a bula do produto, vamos supor, dão instruções corretas sobre algo e ele ignora, aí a culpa é dele. Segundo, e isso é muito comum, se ele aplica em condições de tempo totalmente erradas. Tipo, tá ventando horrores, visivelmente perigoso para aplicar e ele aplica mesmo assim. Mesmo que a receita não tenha dito, não aplique com vento forte. Mesmo assim, existe um dever geral de cuidado, de bom senso, que o aplicador tem que ter. Ele não pode se fazer de cego por uma condição óbvia de risco. Terceiro, se ele não usa os EPIs que estão recomendados na bula ou na receita. Então, assim, a receita falha não é um passe livre para o aplicador ser descuidado, sabe? A responsabilidade pode acabar sendo dividida. Entendi. Uma coisa é a orientação, outra é a execução. Tem responsabilidade dos dois lados. Agora vamos pro cenário clássico, que sempre dá pano pra manga? A deriva. A deriva. Receita veio sem os detalhes para evitar, o agricultor aplicou e o veneno foi parar lá na lavoura do vizinho. E agora, como é que a justiça costuma resolver isso? Quem paga o pato primeiro? Esse cenário da deriva é onde as coisas ficam mais tensas, digamos. Normalmente o primeiro passo é o vizinho que teve o prejuízo ir para a justiça contra o agricultor que fez a aplicação. Certo. E aqui, olha só, de novo a gente esbarra na responsabilidade objetiva. Só que agora por outro motivo. Objetiva de novo, contra o aplicador. Mas com base em quê agora? Principalmente com base no Código Civil. O Código Civil tem um artigo que diz que quem desenvolve uma atividade que, pela sua natureza, cria um risco para os outros, responde pelo dano que essa atividade causar, mesmo que não tenha tido culpa. E pulverizar agrotóxico é considerado atividade de risco? Com certeza, os tribunais entendem isso de forma pacífica, já é uma atividade inerentemente perigosa. Então, o que isso quer dizer na prática? O vizinho que teve a lavoura estragada pela deriva, ele não precisa ficar provando que o aplicador foi negligente, que não olhou o vento, nada disso. Ele só precisa mostrar: olha, tive esse dano aqui, foi por causa da pulverização que o meu vizinho fez, e tá aqui a prova da ligação entre uma coisa e outra. Pronto. Só isso? Só. O simples fato daquela atividade de risco ter causado prejuízo já faz o aplicador ter que indenizar. Isso sem falar nas regras de direito de vizinhança que proíbem usar a propriedade de um jeito que prejudique o vizinho. A deriva é um exemplo clássico disso. Entendi. Então, o aplicador geralmente é o primeiro a ser chamado para pagar a conta do vizinho. E de forma objetiva, sem discutir culpa.
Mas e se ele aplicou seguindo uma receita que não deu as dicas certas para evitar isso? Exatamente. Aí é que entra o que a gente chama de direito de regresso. Regresso. Isso. O agricultor aplicador, depois que ele foi condenado a pagar a indenização para o vizinho, ele pode entrar com uma outra ação na justiça, só que dessa vez contra o profissional que fez a receita errada. Ah, para cobrar de volta o que ele pagou pro vizinho. Exatamente. Ele vai buscar ser reembolsado. E aí, nesse segundo processo, ele vai ter que provar que o dano na deriva só aconteceu porque a orientação técnica que ele recebeu foi falha, foi negligente. Que faltaram na receita aquelas informações essenciais de tecnologia de aplicação, de condição climática, que teriam evitado o problema. E a receita vira prova principal contra o profissional nesse caso. Isso. A receita incompleta ou mal feita se torna a peça-chave para ele conseguir o reembolso do profissional. É uma cadeia de responsabilidades, como você disse. Faz todo sentido. Agora, para complicar um pouquinho mais, mas é a realidade, né? E quando o agrônomo que assinou a receita não trabalha por conta própria? Ele é funcionário de uma empresa, uma cooperativa, uma revenda, uma empresa de consultoria. E a receita sai lá com o logotipo, o nome da empresa. A responsabilidade para no profissional ou a empresa também entra nessa dança? A empresa não só entra, como entra com os dois pés. Nesses casos, a responsabilidade da pessoa jurídica da empresa é vista pela justiça como direta, objetiva e solidária quando o profissional que trabalha para ela ou que a representa. Nossa, direta, objetiva e solidária. Traduz isso pra gente, o que significa na prática para quem sofreu o dano, por exemplo? Significa muita coisa. Primeiro que a vítima, seja o agricultor que recebeu a orientação ruim, seja o vizinho que levou a deriva, pode escolher quem processar. Ela pode ir só contra o profissional, pode ir só contra a empresa ou pode processar os dois juntos. E a empresa responde mesmo sem ter tido culpa direta na receita em si? Exato. A responsabilidade dela é objetiva também, nesse caso. Não precisa provar que a empresa falhou em treinar o funcionário ou em supervisionar. O simples fato do dano ter ocorrido por um serviço prestado em nome dela já a torna responsável. E solidária quer dizer que ela responde pela dívida inteira, se for o caso. Depois ela pode até tentar cobrar do funcionário, mas perante a vítima ela responde por tudo. Caramba! E por que a lei é tão dura assim com a empresa? Quais são as bases legais para isso? São várias, na verdade, que se somam. O Código de Defesa do Consumidor, de novo, né? Ele vê a empresa como fornecedora e bota nela a responsabilidade objetiva pela falha do serviço, a receita errada. O CDC também fala que o fornecedor responde junto pelos atos dos seus representantes. Aí vem o Código Civil, que tem regras claras sobre a responsabilidade do patrão pelos atos dos empregados quando estão trabalhando. E essa responsabilidade do empregador também é objetiva. E para fechar, a própria lei de agrotóxicos e as normas do CREA, como a ART, a anotação de responsabilidade técnica, muitas vezes vinculam a empresa àquele serviço, formalizando a responsabilidade dela. Tem até a teoria da aparência. Se a empresa põe a marca dela na receita, ela está passando a imagem de que garante aquele serviço. Entendi. A empresa fica bem amarrada mesmo. Então, na prática, o que isso significa para as partes envolvidas, para o dia a dia? Olha, para quem sofreu dano, processar a empresa junto ou até só a empresa pode ser mais interessante. Por quê? Porque geralmente a empresa tem mais condição financeira de pagar uma indenização do que o profissional sozinho. A lei dá essa opção para a vítima. E para a empresa? Qual a lição? Para a empresa, a lição é clara. Não dá para simplesmente lavar as mãos e jogar a culpa só no profissional. Ela responde diretamente perante quem foi prejudicado. A responsabilidade é dela também. Claro, depois que a empresa paga a indenização para a vítima, ela tem o tal do direito de regresso contra o profissional que cometeu o erro. Ou seja, ela pode tentar na justiça reaver o dinheiro que gastou, se conseguir provar que a culpa pela falha, a negligência, a imprudência, a imperícia, foi exclusiva daquele funcionário. Mas a primeira responsabilidade, aquela perante a vítima, é imediata e, na maioria das vezes, solidária. Ok, acho que agora o quadro geral ficou bem mais claro, bem mais completo. Se a gente fosse resumir a ideia principal de tudo isso que a gente conversou, qual seria? Olha, a ideia central é que aquela assinatura lá no receituário agronômico, ela é muito mais que um simples visto num papel. É um auto técnico com um peso enorme, sabe? Com implicações legais que vão para vários lados, são profundas. Não é brincadeira. Não mesmo. Uma receita feita de forma negligente, principalmente quando ela omite aqueles detalhes importantíssimos sobre como aplicar o produto com segurança, como usar a tecnologia certa, isso não é só uma falha ética lá pro CREA. É uma ilegalidade mesmo, perante várias leis. Código do Consumidor, Lei de Agrotóxicos, Código Civil. E essa legalidade pode custar caro, literalmente. Exatamente, ela gera o dever de indenizar os prejuízos causados. E essa conta pode cair de forma solidária no colo do profissional que assinou, do usuário que aplicou seguindo a orientação errada e quase sempre da empresa que está por trás daquele serviço. A segurança e a eficácia lá no campo, elas começam sem dúvida nenhuma na qualidade e na completude da receita agronômica. Excelente resumo. E pra gente fechar, deixar uma pulguinha atrás da orelha do nosso ouvinte para ele pensar depois, que questão fica no ar depois dessa nossa conversa toda sobre responsabilidades? Uma questão que me parece interessante pra gente refletir é a seguinte. A gente está vendo uma digitalização cada vez maior no campo, né? Agricultura de precisão, drones, mapeamento detalhado, as próprias receitas digitais que podem registrar tudo. Sim, a tecnologia está avançando muito rápido. Pois é, considerando essa rede complexa de responsabilidades que a gente detalhou aqui, como será que essa tecnologia toda, essa quantidade de dados registrados sobre a recomendação e até sobre a aplicação em si, como isso pode mudar a forma como a gente comprova as falhas e atribui as culpas lá na frente? Boa pergunta. Será que vai ficar mais fácil provar quem errou, por ter tudo registrado? Ou será que vão surgir novas discussões, novas complexidades legais com tanto dado disponível? Exatamente.
Fica a pergunta, será que a tecnologia vai trazer mais clareza e rastreabilidade para essa questão da responsabilidade ou vai criar novos nós para desatar? Ótimo ponto para reflexão. A tecnologia muda, mas as responsabilidades continuam. Talvez fiquem até mais visíveis, né? Fica aí o pensamento. Bom, com isso, a gente encerra essa nossa análise de hoje. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.